É isso aí, queridos. Bom dia, graça e paz. Mais um dia começando. Estamos aqui ao vivo. E agora também passamos a transmitir através da nossa rede social, Facebook também, logo seguindo o canal Conectado ao Sagrado. Deus abençoe, graça e paz. E como todos os dias podemos falar, Ebenezer, até aqui tem nos ajudado o Senhor. E se você está nesse momento acordado, meu querido, é porque Deus tem algo novo para você. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Então algo novo nasceu para você neste dia. Aproveite, porque o Senhor tem algo especial para você. Deus conta contigo. Amém? E é a esse Deus glorioso que agora nós estaremos falando a Ele. Amém? Você onde você estiver, eu aqui no nosso estúdio, nós estaremos juntos em oração. Afinal de contas, é o mesmo Deus, o mesmo Espírito Santo. Senhor Deus Santo, vivo, poderoso, Deus Criador dos céus e da terra, Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado pelo descanso da noite, obrigado por mais um dia de vida. Ó Deus, a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E seja feita a Sua vontade, ó Deus, assim na terra como no céu. Ó Deus, em Tuas mãos eu coloco a minha vida, a vida da minha família, dos meus parentes, meus amigos, a vida de todos aqueles que estarão nos acompanhando nesta manhã. Coloca todos em Tuas mãos como criatura nas mãos do Criador. Abençoa-nos, ó Deus, com a Tua presença, tornando os nossos dias mais alegres, abençoados e prósperos em nome de Jesus. Ó Deus, e que neste dia, ó Pai, seja repreendido do nosso meio todo espírito de enfermidade, todo espírito de vingança, todo espírito de vício, de prostituição, de inveja, de raiva, de mágoa, de rancor, e que verdadeiramente o Teu Espírito Santo tome lugar em nossas vidas, nos consolando, nos confortando, nos alicerçando e nos direcionando. Esta é a oração do Teu servo para este dia, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Graças a Deus. E nessa manhã eu quero trazer algo interessante para nós, que está ali em Mateus capítulo 6, versículo 25 ao 34. Eu quero falar sobre confiando em Deus na provisão. Então imagine-se caminhando por uma floresta densa, cercada de árvores altas e aquele silêncio, vou usar a palavra aqui, inquietante. E de repente você olha para o alto e uma tempestade começa a se formar no céu. E essa tempestade vem cheia de relâmpagos que iluminam aquele ambiente que era escuro. E você se sente vulnerável sem saber se conseguirá encontrar o caminho de volta para casa. Agora pergunte-se, o que te dá segurança no momento desses? É a capacidade de controlar a situação ou a confiança de que há um Deus que cuida de você mesmo nas tempestades mais difíceis, mesmo nas situações mais difíceis? Então hoje nós vamos explorar um texto que nos desafia a confiar plenamente na provisão de Deus, mesmo quando tudo ao nosso redor parece incerto. É o que está escrito em Mateus capítulo 6, versículo 25 ao 34. Contexto cultural aqui é que Jesus ele pronuncia essas palavras durante o Sermão do Monte. E uma das maiores concentrações de ensinamentos ético-espirituais do Novo Testamento está ali, naqueles sermões, no Sermão do Monte. Na Palestina, no primeiro século, a vida era marcada por insegurança econômica, necessidades diárias e uma forte dependência de Deus e da provisão divina. Ali os ouvintes de Jesus eram principalmente agricultores, pescadores e trabalhadores que viviam sob a constante preocupação com o que comeriam e vestiriam.
Então é aqui que nesse cenário Jesus confronta a ansiedade que se tornara quase uma cultura. E Jesus ensina que a confiança em Deus deve superar o medo e a insegurança. Então esse ensinamento aqui tinha uma aplicação profunda. Esse ensinamento diz que Deus é o provedor. E confiar em Deus é uma atitude de fé que transforma a nossa maneira de enxergar o mundo e a nossa necessidade. Mas por trás disso tem uma discussão teológica. Por quê? Porque o texto revela aspectos essenciais da natureza de Deus e da nossa relação com Ele. Primeiramente, Deus é o nosso provedor, ou seja, aquele que sustenta nossas vidas e necessidades. Segundo, a confiança em Deus é uma expressão de fé que nos liberta do medo e da ansiedade. Então Jesus ensina que buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça deve ser prioridade. Por quê? Porque tudo o mais Deus acrescentará. Então aqui, uma dependência total na provisão divina. Essa provisão divina ela é amorosa. E a provisão divina é suficiente, fiel, para tudo aquilo que nós precisamos. Então esse trecho também desafia a visão de que nossas preocupações podem acrescentar algo à nossa vida. Reforça que a verdadeira insegurança vem de confiar na soberania e no cuidado de Deus. E quando nós vamos para o texto ali, no versículo 25, diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que vais de vestir. E esse termo por isso conecta esse ensinamento ao contexto anterior sobre não julgar e não servir a dois senhores. E essa palavra ansioso, do grego merinal, é uma palavra que indica preocupação excessiva, indica inquietação. Então o uso sugere que a ansiedade pode ser uma forma de incredulidade. Você vê que pessoas ansiosas são pessoas que não lêem a Bíblia. Se lê poucas vezes, são pessoas que não oram. Então essa palavra aqui sugere uma forma também de incredulidade. E em Mateus 6,25, versículo 25 diz assim: observai as aves do céu. Essa palavra observai, oraô, do grego, é uma ação de atenção, de perceber com cuidado. Ou seja, as aves que não semeiam nem colhem são exemplos de dependência total de Deus. Elas não colhem, elas não plantam, não colhem, simplesmente comem. Porque o alimento está com abundância para as aves. No versículo 27 diz: e qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Côvado, essa unidade de medida, é o peixos, do grego, né? Tem cerca de 45 centímetros. E essa expressão mostra a futilidade da ansiedade, que não acrescenta nada à nossa vida, só destrói as nossas emoções, deixa você vulnerável. E do versículo 28 ao 30, começa dizendo: considerai os lírios do campo. Essa palavra considerai, que é katanoel, do grego, examina cuidadosamente. É para você examinar cuidadosamente. Os lírios são exemplos da beleza criada por Deus. Deus cuida deles com perfeição. Então a referência aqui aos lírios é uma só noite. Indica a efemeridade da beleza natural, mas também a confiança da provisão diária de Deus. Nós temos que ter essa confiança na provisão diária de Deus. Nos versículos 31 e 32, ele começa dizendo: não vos inquieteis, pois, dizendo o que haver de comer ou de beber. Então aqui reforça que a preocupação é característica dos gentios, não dos filhos de Deus. Os verdadeiros filhos de Deus
tem confiança em Deus e sabe que Deus conhece nossas necessidades. E a ansiedade demonstra a falta de confiança em Deus. E o versículo 33 diz assim: buscai primeiro o reino de Deus. As demais coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, priorizar o reino significa viver de acordo com os valores do céu. Valores do céu aqui na terra. Então tudo o que precisamos será acrescentado. Por quê? Porque Deus é fiel. Se você é uma pessoa estudada, disposta, tem uma boa formação, Deus vai lhe dar o emprego para o qual você está preparado. Simples assim. Deus é justo. Você se formou, foi um excelente aluno, domina o assunto estudado, Deus vai te dar um bom emprego naquela formação. Confie em Deus. E por fim o versículo 34 diz assim: portanto não vos inquieteis pelo dia de amanhã. Cada dia tem sua própria preocupação. A ansiedade pelo futuro não deve dominar a nossa vida, porque Deus nos dá graça suficiente para vivermos o presente. E quando nós começamos a ler a Bíblia nesse sentido, nós encontramos ali em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, dizendo o seguinte: não andeis ansiosos por coisa alguma, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações. Espera no Senhor, confia nele. No Salmo 37, versículo 25, diz assim, abre aspas: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar um pão. Que coisa linda. E no Salmo 23, versículo 1, é uma bênção, né? Ele diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E em Isaías 41:10 diz assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Então essas passagens aqui reforçam a ideia de que Deus é fiel em cuidar de quem confia nele. Deus cuida daquele que confia nele. Simples. Durante a depressão nos Estados Unidos, ali, 1929, 1930, muitas famílias enfrentaram fome e desespero, mas também algumas testemunharam a provisão divina quando confiaram na misericórdia de Deus e na comunidade. Um exemplo é o testemunho de missionários que, mesmo sem recursos, viram Deus prover de maneiras miraculosas, reforçando que a verdadeira segurança está na dependência de Deus, não nas riquezas humanas. Na história da igreja, figuras como vamos usar aqui a própria Madre Teresa de Calcutá, independente da linha religiosa que ela pertencia, ela sempre demonstrou uma confiança radical na provisão de Deus. Ela sempre viveu com pouco, mas com muita fé e esperança. Como muitos missionários protestantes também. A Madre Teresa de Calcutá era católica, era cristã, sabe? Não podemos esquecer. Agora, Jesus, ele, ao ensinar sobre a provisão de Deus, ele aponta para si mesmo como o maior exemplo de confiança na provisão divina. Jesus, em sua vida, ele enfrentou necessidades, mas jamais deixou de confiar no Pai. A sua entrega na cruz foi a expressão máxima de confiança na provisão de Deus, que ressuscitou Jesus para nos garantir que a provisão de Deus é maior do que nossas necessidades físicas. A provisão de Deus é maior do que as nossas expectativas. Cristo é o nosso exemplo supremo de confiança e entrega total à vontade do Pai. Mas, pastor, quais são as lições práticas que nós podemos retirar desse texto? Primeira lição é a confiança diária. Aprender a entregar as nossas preocupações a Deus, reconhecendo que Ele cuida de cada detalhe de nossas vidas.
Segundo ponto é priorizar o reino. Viver de modo que a busca pela justiça, santidade e amor seja a nossa prioridade. O reino de Deus representa justiça, santidade e amor. E nós devemos buscar essas coisas. A terceira lição é a libertação da ansiedade. Ou seja, cultivar uma mente e coração que confiam na soberania de Deus e libertando-se do medo do amanhã. Tem muitas pessoas que têm medo do amanhã. Eu lembro quando eu estava no hospital, antes de começar a quimioterapia, e o médico perguntava, todo dia pela manhã, o doutor Rodrigo passava com a comissão médica, né? E ele perguntava, como é que o senhor está? E eu dizia, melhor do que ontem. O meu amanhã tinha chegado com segurança. O meu amanhã era o meu hoje. E tinha chegado com segurança. Então, se libertar da ansiedade. E a quarta lição aqui é praticar a gratidão. Reconhecer as bênçãos diárias como provas do cuidado de Deus. E isso fortalece a nossa fé. E por último, para concluir, viver com simplicidade. Assim como os lírios do campo aprendem a confiar que Deus fornece o necessário para a vida plena. A pessoa pode ser milionária, bilionária, mas ele vive com simplicidade. Ele não explora ninguém. Ele vive com aquilo que ele tem. Se é muito ou pouco, ele vive com aquilo que ele tem. Crendo sempre na provisão de Deus. Isaías 1,19 diz, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Amém, queridos? Que o Senhor te abençoe neste dia, em nome de Jesus. Graça e paz.